Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com diagramas elétricos. E o que são os diagramas elétricos? Diagramas elétricos, eles são desenhos utilizados para representar sistemas elétricos. Que sistemas são esses? Sistemas de acionamento de motores, representação, montagem, conexões e alocação de componentes elétricos em circuitos elétricos, em sistemas de potência utilizados para representar a produção de energia elétrica, por exemplo, sistemas representativos de conexões de equipamentos nas subestações e ainda sistemas de instalações elétricas de edificações. Diagramas técnicos, eles servem para mostrar o sistema de uma forma geral e também servem para mostrar partes detalhadas dos sistemas. Para representar sistemas de diferentes formas, nós temos os seguintes tipos de diagramas técnicos: unifilares, multifilares e esquemas de montagem. Os diagramas unifilares, eles são uma representação simplificada do sistema e servem para representar um sistema de forma mais sintetizada e com suas partes principais, sem detalhamento das conexões, sem detalhamento de partes específicas do sistema. Por esse motivo, uma das características nos diagramas unifilares é que quando, por exemplo, nós representamos sistemas trifásicos, não há a separação de condutores. E entre as aplicações mais comuns dos diagramas unifilares estão os sistemas de instalações elétricas residenciais e prediais, até uma curiosidade que muita gente normalmente não associa esse tipo de diagrama com o desenho de projeto de instalações elétricas residenciais e comerciais. Aqui tem um exemplo, o diagrama unifilar aplicado a um sistema de produção de energia elétrica que se encontra ilustrado na figura abaixo da representação do diagrama unifilar, que corresponde à figura contornada pelas linhas em azul. Então, quais são as partes desse diagrama unifilar? Tenho a representação do sistema de geração de energia elétrica, através da representação da simbologia do gerador e da sua conexão, alguns dados de placa desse gerador. Tenho a representação do transformador e as conexões dos seus terminais primário e secundário. Eu tenho a representação da linha de transmissão, através da representação de sua impedância. E eu tenho a representação do transformador abaixador de tensão, com seus dados de placa e com as conexões dos seus terminais primário e secundário. Por fim, no nosso sistema eu tenho a representação da carga, que eu indico os dados de placa dessa carga, ou seja, o seu fator de potência, a potência e a tensão. A carga normalmente já é representada por uma série. Aqui eu tenho um outro diagrama unifilar típico de aplicação em sistemas de energia elétrica, que corresponde ao diagrama de arranjo de proteções de uma subestação, arranjo de disjuntor e meio. Eu tenho um disjuntor central conectando as duas barras, que é o disjuntor de contingência, e os dois disjuntores costumam servir de proteção para o caminho convencional da energia. Aqui eu tenho uma outra representação de diagrama unifilar que normalmente as pessoas não associam esse tipo de desenho com um diagrama unifilar. Elas acham que é simplesmente o desenho do projeto de instalações elétricas, mas na verdade é uma representação resumida do projeto de instalações elétricas, e por isso que é um diagrama unifilar. Reparem a separação de condutores na representação do desenho e a representação dos condutores através de símbolos, o que caracteriza um diagrama unifilar. Aqui eu tenho um outro exemplo de diagrama unifilar. Esse sim é um diagrama unifilar que as pessoas conhecem pela denominação diagrama unifilar e aplicado a instalações elétricas. É o diagrama que contém o resumo de todas as informações da instalação. É o diagrama unifilar propriamente dito. Eu represento a instalação elétrica residencial ou predial desde o ponto de entrega, através da representação da barra da rede da concessionária, e eu tenho a representação do quadro de medição, que é o quadro que conecta o ponto de entrega à instalação predial ou residencial, e eu tenho a representação do quadro de distribuição de disjuntores interno à instalação predial residencial. Aqui eu tenho um último exemplo de diagrama unifilar aplicado a sistemas fotovoltaicos. Então eu tenho a representação da string de módulos fotovoltaicos
conectadas ao regulador de tensão, ao sistema de baterias e das cargas. Aqui eu tenho uma carga de corrente contínua, por isso que ela está conectada direto ao regulador de tensão, e conectadas ao inversor eu tenho as cargas de corrente alternada e o inversor é conectado à bateria. Passando agora para os diagramas multifilares, em primeiro lugar, antes de explicar o que eles são, eu vou começar a explicar pela sua diferença em relação aos diagramas unifilares. O diagrama multifilar é um diagrama mais detalhado que o diagrama unifilar. Ele tem a finalidade de representar conexões de alguns equipamentos, diferente do representado no diagrama unifilar. No diagrama unifilar, nós representamos a conexão de uma forma simples, dizendo o que vai ligado no que. Somente essa informação que é apresentada no diagrama unifilar. Enquanto que no multifilar, não. No multifilar eu já consigo verificar a separação de condutores nas conexões entre os equipamentos. E ainda diferente do que nós vamos ver, que são os esquemas de montagem, que são desenhos mais detalhados ainda que os diagramas multifilares, já adiantando um pouco o conteúdo, nos diagramas multifilares eu represento os componentes do sistema através de símbolos, não do objeto propriamente dito, como pode acontecer em alguns casos nos esquemas de montagem. E eu não represento também a forma de implantação do projeto, isso é muito importante de se destacar nos diagramas multifilares. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de diagrama multifilar. No diagrama trifilar eu tenho 3 fases de um quadro de distribuição de energia elétrica numa instalação residencial ou predial. Então eu tenho a representação do disjuntor geral com as 3 fases separadas e com o seu equipamento de proteção contra choques elétricos. Eu tenho a representação de cada circuito parado pelos condutores, que vocês podem observar, por exemplo, aqui eu tenho um circuito que é bifásico, por isso que eu usei um disjuntor bipolar aqui. Eu tenho a representação de conexão do disjuntor em 2 fases. Os demais circuitos são fase neutra. Também consigo observar com mais detalhes nesse diagrama multifilar, e é uma informação que não consta no unifilar, que é a seguinte: consigo observar o balanceamento de fases presente no quadro de distribuição através desse diagrama, que é uma informação muito importante para a instalação. Aqui eu tenho um outro exemplo de aplicação de diagramas multifilares, e esse exemplo é bem recorrente para esse tipo de diagrama, que corresponde à representação de acionamento de motores elétricos. Então eu tenho a representação das chaves contatoras, que são as chaves que vão energizar o motor e vão conectar a carga ao motor. Tenho os dispositivos de proteção representados em cada fase, que são os fusíveis, e o dispositivo de proteção térmica. Esse aqui é o dispositivo de proteção contra sobrecorrente, enquanto esse de baixo corresponde ao relé térmico, que é o dispositivo de proteção térmica. E, por fim, eu tenho a representação do motor com as conexões das fases na entrada de alimentação e na saída do motor. Por fim, eu tenho a representação dos esquemas de montagem. Os esquemas de montagem nada mais são do que um desenho ainda mais aprofundado do diagrama multifilar. Nos esquemas de montagem, em alguns casos, que nem o ilustrado nessa figura, nós representamos o próprio equipamento com as suas conexões de fato e também o modo de instalação desse equipamento. Então aqui nós temos o exemplo do quadro de distribuição com os disjuntores por circuitos conectados aos barramentos, conectados ao disjuntor geral. Eu represento também conexões dos barramentos de neutro e de terra. Represento as conexões dos condutores de saída para as cargas, que são esses condutores vermelhos, os seus fases vermelhos. E eu represento também a conexão do disjuntor geral com os equipamentos de proteção. Aqui eu tenho a conexão com o DPS e a conexão com o DE. Aqui eu tenho um outro exemplo de esquema de montagem que muitas vezes as pessoas não associam esse tipo de desenho com o esquema de montagem. Esse esquema de montagem ele pode ser facilmente confundido com um diagrama multifilar. Na verdade, ele é um esquema de montagem, porque os componentes desse circuito eletrônico eles ficam posicionados exatamente no local das linhas de circuito das placas, por esse motivo que se caracteriza como um esquema de montagem. E as linhas
desenhadas aqui têm a mesma posição que as linhas desenhadas nas placas, como um esquema de montagem. Quando eu falo de placas, eu estou falando de placas de circuito impresso. E por fim, eu tenho aqui uma outra representação de alguns esquemas de montagem, né? O circuito elétrico, com o desenho das resistências e também o circuito de iluminação apresentado aqui nessa figura do canto inferior direito da tela. No caso dessa última figura, tem uma ilustração com características similares à ilustração do quadro de distribuição, que eu tenho os equipamentos propriamente ditos representados no esquema de montagem e as suas conexões. Enquanto que aqui eu tenho uma simbologia apresentada no esquema de montagem. Por fim, eu deixo como tarefa para vocês modelos de desenhos de diagramas para que vocês pratiquem desenhos no AutoCAD.